em termos de financiamento de pesquisa. Diogo, acho que você... Já gravando, fiquem à vontade. Okay. Então, eu queria... Espera aí, que eu fiz várias anotações. Eu queria agradecer também a presença de todos. Eu sei que é uma semana puxada, a gente tem... muita gente trabalha e tem que estar aqui disposto, né, às 7 horas da noite, é um empenho de todo mundo, de tempo, de comprometimento e de amor à Flusser também. Lembrar, então, que esse é um evento que, porque está sendo realizado online, deu essa possibilidade de termos participantes, ouvintes, gente que está apresentando o trabalho e conferencistas de várias regiões do planeta, que é redondo, apesar de todas as declarações em contrário. Hoje em dia a gente tem que defender até a circularidade, a redondeza do planeta, né? E então queria dizer para vocês então que nós vamos contar essa conferência de hoje à noite tem a presença de 2 professores, mas ela é composta por 3 professores que vão conversar conosco a respeito de uma vertente do pensamento do Flusser que lida com o digital, com o computacional, com o pós-humano. Então, cada professor vai apresentar uma visão peculiar dessas abordagens, pensando o virtual, ou digital, ou computacional, né? E a gente vai começar pelo Fabrício. Tudo bem, Fabrício? Depois a gente passa a palavra para a Lúcia. E, por último, a gente ouve a gravação do professor Stepanov, que mandou uma gravação em áudio para nós todos, e o Diogo vai me ajudar nessa parte, porque ele que está com o disparo ali do vídeo para começar. Então, para apresentar o Fabrício para vocês, o Fabrício é um acadêmico e um artista que explora as relações entre tecnologia, conceitos filosóficos, como, por exemplo, o acaso. O trabalho dele envolve inteligência artificial, ele utiliza técnicas de aprendizado de máquina e aprendizado profundo para a criação de narrativas, imagens em movimento e objetos. Ele é bacharel em matemática, mestre em educação, arte e história da cultura, doutor em comunicação e semiótica, e é atualmente professor associado do Institute of Creative Technologies da de Montfort University, no Reino Unido. E lá ele orienta doutorado, programas de pós-graduação, ensina programação criativa no mestrado em tecnologias criativas. Então, Fabrício, a palavra é sua. Bom, obrigado. Queria começar, claro, agradecendo muito o convite e também a sua apresentação, Cris. Obrigado pela apresentação. Queria começar, claro, agradecendo o convite, o Norval, o Diogo, a Cris por organizar o evento, claro, meu grande amigo Alex, que infelizmente não pode estar aqui, e é claro, é sempre um grande prazer poder falar e poder discutir um pouquinho sobre Flusser, e não apenas Flusser, mas sobre o que eu chamaria de um universo que se criou, que foi sendo formado ao redor das ideias, ao redor dos debates, ao redor das provocações também que Flusser traz. Bom, então, sem mais delongas, eu queria começar compartilhando minha tela e já começar falando um pouquinho sobre a minha apresentação. Bom, quando eu fui convidado, eu tenho falado sobre Flusser em diversos lugares e eu pensei, bom, talvez seja interessante, né, abordar alguns aspectos, algumas questões flusserianas ou desse universo de Flusser através de um projeto que é um projeto de pesquisa e que também é um projeto artístico, que então é o que eu vou fazer. Então, na verdade, eu vou falar sobre um projeto que eu estou desenvolvendo há bastante tempo, há cerca de 6 anos agora, é um projeto que já contou com financiamento de diversas instituições, incluindo o Itaú Cultural, incluindo também a instituição onde eu trabalho, que é a de Montfort University, aqui em Leicester, no Reino Unido, e que é basicamente uma pesquisa com um foco
a respeito de algumas das teorias de Flusser que eu acho que são as que assim que me tocam, né? que me atraem, né? Bom, como a Cris falou, eu sou matemático de formação. Minha primeira formação foi em matemática. E uma coisa que eu sou muito grato é ter cursado matemática, porque isso me abriu assim um universo que eu vejo que hoje é muito importante para mim. Né? E, além disso, um outro dado que, para mim, foi muito importante, que eu vejo, né, olhando em retrospecto, que minha vida não seria a mesma, né, se isso não tivesse acontecido, foi o fato de que, quando eu tinha 8 anos de idade, o meu pai, ele apareceu um dia, assim, lá em casa, né, com uma caixa misteriosa que era um computador. Né? E, assim, eu tinha 8 anos, e, claro, hoje as crianças, elas começam a mexer com computador, tablet, celular, o que for, muito antes disso. Mas naquela época não era assim, né? Tanto que eu lembro que eu cheguei na escola, eu falei para a professora, meu pai me deu um computador, assim, de uma maneira inocente, né? Quer dizer, eu tenho um computador. Aí a professora, eu lembro que ela olhou para mim com uma cara de assustada e falou assim, sério? Mas o que seu pai faz? Seu pai é um cientista? Não, meu pai era uma pessoa que trabalhava numa fábrica, né, fazendo umas bolinhas de plásticos que são polietileno, né, que usam em tudo quanto é material de plástico. Mas por que isso teve um impacto muito grande na minha vida? Ele teve um impacto porque, naquela época, o que acontece? Se você tivesse um computador, isso significava que você deveria programar. Se você não programasse, se você não escrevesse os códigos, se você não desenvolvesse um pensamento algorítmico, né? Hoje todo mundo fala em algoritmo, pensamento algorítmico, o computador era completamente inútil, era um peso de papel, porque você não podia fazer nada. Então, desde aquela época, desde que eu tinha 8 anos de idade, talvez a atividade que eu mais tenha feito na minha vida até hoje foi programar. Então, aprendi a programar com um manual que vinha com o computador. Naquela época, os computadores vinham com um manual, não de como instalar o computador, mas sim de como programar, certo? Então, não assim, dificilmente passa um dia da minha vida que eu não programe alguma coisa. Depois, né, eu, enfim, me tornei um artista. E aí, por que eu falo que ter feito matemática e ter aprendido a programar foi uma coisa essencial para a minha vida e para a minha carreira hoje? Porque eu não me vejo como, sendo um artista se eu não programasse, se eu não codificasse, se eu não utilizasse essas habilidades para projetar novas realidades sobre o mundo. Né? Então, o que eu vou falar aqui um pouco hoje é um projeto, né, que se chama Memórias do Aparelho, certo? O título que eu dei é Cidades Utópicas e Imagens Computacionais, porque eu vou discutir um pouco também sobre imagens computacionais. Aqui está o meu e-mail, quem depois quiser entrar em contato comigo, por favor, pode entrar. E eu queria começar falando, né, uma coisa muito importante, que esse é um trabalho, e isso, na verdade, eu faço parte de um instituto aqui na The Montfort, que se chama IOCT, né, Instituto de Tecnologias Criativas, Institute of Creative Technologies, onde eu sou o diretor do Creative AI Lab, né, o laboratório de inteligência artificial criativa, e também sou o diretor do Centro de Pesquisa sobre inteligência criativa. E as pesquisas que nós fazemos, né, com os nossos doutorandos, todos eles desenvolvem esse tipo de pesquisa que é chamado de Practice-Based Research, certo? E é esse tipo de pesquisa que esse trabalho essa metodologia que foi utilizada. E eu vou falar um pouquinho porque eu acho que essa metodologia é muito interessante quando nós temos um corpo teórico extremamente forte, extremamente, muitas vezes, abstrato, né, como é o de Flusser, e o que nós fazemos com isso. Então, eu vou mostrar um pouco da minha prática em utilizar, então,
esse corpo teórico em uma pesquisa prática, em uma pesquisa que tem uma aplicabilidade, em uma pesquisa que, além de novas teorias, ela também gera um artefato. Isso é muito interessante, né? Porque, veja, como assim, um artista pesquisador, uma coisa que para mim é muito importante, né? E que isso sempre foi algo que no começo da minha carreira foi muito marcante, né? Era sempre, e é um tema que eu sempre vejo em voga, que é como, né, você une arte e ciência, né? Como você trabalha com essas duas coisas. E, claro, no início da minha carreira não estava muito claro como que eu poderia juntar essas duas coisas, uma prática artística e uma pesquisa científica, e como elas se entrelaçariam e se informariam mutuamente. E uma coisa muito interessante é que eu sempre acreditei no poder da ciência. Talvez, desde que eu era novo, né, mais jovem, talvez isso seja uma herança do meu tempo dedicado à matemática, né? Mas uma coisa que sempre me atraiu na arte é que há algo na arte que sempre me fez descobrir coisas novas, né? Então, eu tive essa sensação quando eu percebi que a arte é uma atividade que faz mudanças substanciais, ou que pode fazer mudanças substanciais no mundo. E esse sentimento tem sido o fio condutor da minha pesquisa, Então, eu acho interessante ter, né, pelo menos para mim, algo que eu possa aplicar, um conjunto teórico, e, através disso, desenvolver novas teorias, mas também um artefato. Essa pesquisa, né, esse projeto que eu vou mostrar um pouco aqui hoje, inclusive esse é um projeto que, como eu falei, eu estou desenvolvendo desde 2015, ele envolve um grau de complexidade que eu vou desenvolver um pouquinho mais aqui, mas eu estou muito feliz porque essa semana é finalmente a estreia, né, a primeira exibição dessa obra. E vai ser assim, de uma coisa de um grande estilo, porque ela vai ser uma das principais obras do pavilhão do Reino Unido na World Expo em Dubai. A World Expo, que é a exposição mundial, abre essa semana que vem em Dubai, e eu fui um dos, embora não seja britânico, eu fui um dos artistas escolhidos para representar o Reino Unido no pavilhão do Reino Unido, e vai também ser exibida aqui em Leicester, numa projeção enorme no centro da cidade. Então, essa minha pesquisa /obra, ela é diretamente conectada a alguns pontos, né, do pensamento flusseriano que sempre me atraíram, né? Entre eles o acaso, aparelho, o conceito de abstração, o conceito de funcionário, imagens sintéticas, arte computacional e inteligência artificial. Bom, inteligência artificial, agora a gente vive essa é um dos assuntos do momento, e inteligência artificial é algo que eu venho pesquisando ao longo de 20 anos já, principalmente inteligência artificial e criatividade. Então, esse é um projeto que tenta fazer o quê? Explorar de uma maneira prática esses conceitos. Opa! Ixi! Me perdi aqui nos slides, espera aí. Opa! Bom, e assim, a minha grande inquietação foi a seguinte, né? Quando eu falei aqui principalmente do acaso e do aparelho, do acaso, do aparelho e do funcionário, o que esse projeto, o que constitui esse projeto? Bom, desde que eu saí do Brasil, em 2010, eu tenho viajado bastante, né? Então, fiz um pós-doutorado aqui no Reino Unido, depois fiz outro pós-doutorado na Alemanha, e, enfim, participando de exposições, conferências pelo mundo inteiro. E aí, o que eu faço? Eu sempre carrego uma câmera de vídeo, uma câmera pequenininha de vídeo, né? E o que eu faço com essa câmera é
simplesmente posicioná-la em algum lugar randômico, em algum lugar, no primeiro lugar que eu vejo, eu coloco a câmera e coloco ela para gravar. Eu nem olho no visor o que está sendo gravado, né? E eu deixo a câmera gravando randomicamente, né, o quanto tempo eu puder naquele lugar. Depois eu mudo de lugar, enfim. Então, o que acontece? São registros da câmera, são registros do visor da câmera, são registros do sensor da câmera, são registros dos algoritmos da câmera, são registros de um processamento da câmera, são registros de um modo de funcionamento interno da câmera, de qual eu não tenho controle e que eu não quero ter controle, né, deliberadamente. E a minha questão, né, utilizando essa tensão entre um aparelho que é, na verdade, um mediador entre nós e o mundo, eu, nessa posição nem de funcionário, porque eu aperto um botão, então eu sou, né? Mas depois eu vou processar essas imagens. Então, uma das minhas questões iniciais foi: que formas estéticas podem surgir de imagens consideradas banais? E como essas imagens podem servir de fontes criativas para as minhas pesquisas em inteligência artificial criativa, né? Então, duas coisas que eu acho interessantes aqui. Primeira, é que essas imagens, então eu tenho, assim, muitas horas de imagem, né? Terabytes e terabytes de imagens em movimento, de vídeos gravados ao redor do mundo, nos mais diversos lugares. Então, a primeira coisa essas são memórias de um aparelho, né, de um aparelho que viajou comigo e que foi acionado para gravar essas imagens. Ou seja, esse aparelho, como diria Flusser, está sempre pronto para atacar, né? Então, ele ficou ali, eu só apertei um botão e ele começou o ataque dele nessa tensão entre capturar o que é o mundo, transformar em um produto de cultura e digitalizar este mundo. Então, só para esclarecer um pouco mais, então, por exemplo, essa é uma imagem, aí eu vou falar, claro, depois que essas imagens elas são capturadas, né, e eu tenho esse acervo enorme, essas imagens, elas são tratadas por um algoritmo que eu escrevi utilizando algumas técnicas de inteligência artificial. Isso é importante, eu gostaria de ressaltar, que assim, eu escrevi o algoritmo, e eu vou voltar um pouquinho para isso no final da apresentação, porque uma coisa que eu acho essencial e que muitas pessoas têm muita resistência, né? Não só nos círculos chamados flusserianos, mas também da arte, das humanidades em geral, é a questão de programar. Eu, pessoalmente, acho o seguinte: se você é um artista computacional, se você usa aparelhos computacionais para fazer arte, você tem que saber programar. Esse é o meu ponto. E esse é um ponto que eu insisto com os meus doutorandos. A primeira coisa que eu pergunto para um doutorando meu é: você sabe programar? Para um candidato a doutorado. Por quê? Porque eu acho que é uma questão não só técnica, mas é uma questão poética e é uma questão de recodificar o mundo e reprojetar ou projetar uma nova realidade. Bom, então, só para entrar num aspecto técnico de 2 slides, essa aqui é um exemplo de um dos frames, é um processo que depois um computador vai frame a frame, né? Então, aqui é um exemplo, e o que faz? O que eu faço? Eu tenho um algoritmo de identificação de formas em imagens, né? Então, ele identifica, assim, ele é treinado para identificar pessoas, prédios, carros, árvores, uma série de categorias em imagens. Ele gera máscaras nessas imagens, né? Aí eu tenho acesso às máscaras. Então, aqui é a imagem original, aqui é a imagem com a máscara, e o que eu posso fazer com isso é selecionar os elementos de cada frame das imagens categorizados, certo? Então, com isso, o que eu faço é criar novas narrativas computacionais. Então, o computador ele gera novas narrativas em tempo real, em vídeo.
em movimento. Né? Então, ele sabe, o aparelho sabe, o algoritmo sabe o que são cada um dos elementos, então tem uma certa, eu não gosto de chamar assim, porque parece que o computador realmente tem uma consciência, né, humana do que são os objetos, mas não é isso, mas ele tem uma carga semântica, ele sabe o que são prédios, o que são pessoas, o que são árvores, o que são carros, e vai montando com isso uma narrativa em tempo real em vídeo. Esse é um dos frames, né? Esse aqui é um exemplo de um dos frames que é montado com vídeos de diversos lugares do mundo, completamente distintos, e que são colocados juntos ao acaso, de uma certa forma, mas também semanticamente pelo computador. Então, o trabalho, na verdade, é isso. Claro, estou dando uma corrida, porque eu não quero, né, atrasar ou me estender muito, mas o trabalho é esse, é como, a partir de um imaginário do aparelho, novos espaços urbanos podem ser pensados, utópicos, distópicos, e também novas realidades, novas paisagens urbanas que podem ser projetadas sobre o mundo. Isso é muito interessante, principalmente aqui, como eu falei, vai ser, né, a grande estreia mundial vai ser ao mesmo tempo lá em Dubai e aqui em Leicester, e é interessante porque aqui em Leicester será literalmente uma projeção, né, que vai acontecer todas as noites da semana que vem até maio do ano que vem, sobre a cidade. Então, é um projetor que fica numa praça, na principal praça aqui de Leicester, que vai projetar essas imagens em movimento que nunca vão se repetir, ou melhor, as chances delas se repetirem são muito poucas, sobre a paisagem da cidade. Opa. Estou aqui com um problema aqui com esse mouse. Pronto. E aí eu queria entrar... Bom, esse é o trabalho, claro, pouco mais complexo do que tudo que eu estou explicando, mas eu queria reservar um tempo aqui para eu discutir um pouco algumas questões relacionadas com ciência, arte, programação e aparelhos, que é o que eu venho dedicando tanto a minha carreira acadêmica quanto a minha carreira de artista, o que, na verdade, eu não vejo como diferentes, eu vejo as duas como a mesma carreira, né? E que, na verdade, são temas, são os 4 tópicos que são os principais, né, meus principais temas de pesquisa, meus principais temas de uma preocupação acadêmica e de pesquisa, e que esse trabalho, de certa forma, consolida. E o que acontece? Eu chego aqui nesse gráfico que eu criei, desculpa, esse gráfico está em inglês, eu não tive tempo de traduzir, porque ele também vai ser publicado num livro que vai sair agora no ano que vem, né? Então, eu vou explicar um pouquinho esse gráfico, mas aí o que eu queria colocar é que esse trabalho, para mim, essa aplicação prática de alguns conceitos flusserianos, que para mim são essenciais, me mostra algumas coisas, alguns campos, ou me mostrou alguns campos teóricos e práticos que eu queria explorar um pouco, né? O primeiro é, claro, a gente vive, de alguma forma, sobre a superfície, né, da materialidade do concreto. E isso é interessante porque, se a gente pensa a ciência e a tecnologia tradicionais, o que elas fizeram procuraram levar o nível do material, de certa maneira, à estagnação, principalmente através de uma mecanização extrema que a gente pode observar na modernidade, né? E uma coisa que eu sempre pensei, falei assim, bom, veja, a ciência dessa forma me parece sempre um plano numérico, né, de alguma maneira, que é extremamente abstrato, mas que acaba sendo materializado pelas suas aplicações tecnológicas, né? Ou seja, pelos produtos manufaturados que fazem uso dessa ciência, ou seja, por ciência aplicada, né? Então, nessas fases, digamos, iniciais e intermediárias, principalmente iniciais e intermediárias do capitalismo, na evolução industrial, enfim, esses fenômenos tecnológicos estavam predominantemente, né, disponíveis em bens duráveis. Carros, televisões, rádio, enfim, trens,
Mas hoje o foco do capitalismo avançado está cada vez mais voltado para as tecnologias e serviços da comunicação. Essa obra de arte, por exemplo. E aí eu vejo alguns problemas que eu queria abordar rapidamente aqui, né? O primeiro é que essa tecnologia, essa aplicabilidade da tecnologia, ela tem que parecer infalível para ser vendida. Ou seja, não pode haver dúvidas. Você, quando compra um computador, você que espera que o computador não falhe. Você, quando liga a sua televisão, você espera que não falhe. E por aí vai. A dúvida, ela foi eliminada. Ou pretende-se que ela tenha sido eliminada desses produtos tecnológicos. E aí cabe a quem duvidar, né? A quem cabe a dúvida? A quem está no topo da pirâmide científica, ou aos artistas, né? A dúvida que deve ser destilada, então, dessa maneira, em processos cada vez mais rápidos e eficientes para ser transformada em tecnologia. Essa, eu acho que é a realidade pós-industrial, né? Movida por processos que transformam a dúvida, esse pensamento abstrato, em tecnologia, que depois vai ser massivamente consumida de forma como bens duráveis ou, ainda mais interessante para a gente aqui, em serviços de comunicação. Esses serviços de comunicação acabam, de novo, tratando com a certeza, né? Messengers, coisas desse tipo. Acabam sendo o quê? Abstrações que foram refinadas para as massas. É exatamente nesse conceito, nesse território que eu não quero trabalhar. Eu quero trabalhar no ponto onde ainda está a dúvida, onde ainda está o ruído, né? Então, com as minhas pesquisas, o que eu procuro com as minhas obras é reverter essa ideia, trazendo sempre, de certa maneira, a incerteza como ponto central e impulsionador. Assim, o que eu pretendo é acentuar a complexidade da experiência artística através da experiência prática, através da arte. Não? E aqui eu queria também fazer um pouquinho, só para terminar, um pouco da minha reflexão pessoal sobre o que eu considero arte, por que eu acho que a arte, né, muito eu acompanhei um pouquinho de tarde um dos GTs, e, claro, em outros encontros sobre Flusser, esse acaba sendo um tema sempre recorrente, né, que é como subverter o aparelho. Né? E aí, se você procurar, se você pesquisar, Flusser dá várias indicações, dá várias, né, teorias de como isso pode ser feito, mas eu realmente considero, depois de todos esses anos, que o que nós podemos fazer para subverter os aparelhos é ter uma prática artística, uma prática estética e também saber como programar. Né? Então, e aí uma outra questão que eu trago, que é importante para mim, e que eu acho importante nas questões flusserianas, é que eu acho que a arte é uma atividade, antes de mais nada, destinada a criar ficções. E essa ideia é uma das ideias centrais também que tem formado minhas pesquisas. Porque a arte, eu acho que é o território de um nominalismo, do nominalismo mais radical que existe, sem nada a ver, sem dever nada para a realidade. Nada impede a arte em sua tarefa de criar ficções. Esse é o modo como eu encaro e como eu tenho feito. Então, aí a arte ela é interessante, por quê? Porque ela permite que nós sejamos realmente jogadores, porque ela é o campo do jogo lúdico, das combinações impossíveis, da recusa da racionalidade determinista, é onde a dúvida se apresenta em todo o seu esplendor e beleza. E as ficções da arte, né, se você tem esse modo de ver a arte, elas são criadas através de um método de pensamento que repousa sobre o mal-estar do acaso. E por que eu chamo mal-estar? Porque o acaso, né, é o campo de um mal-estar mesmo. É um campo onde as coisas estão ainda por vir. Né? E é interessante porque eu falei um pouco de método no começo, esse método de descobrir as coisas através do fazer, que é o Practice-Based Research, e esse também é o método da arte, porque na arte há um método, né?
E, claro, há método em tudo, mas o que diferencia o método da arte? E o que eu acho interessante é que a arte, em primeiro lugar, é um método, né, que busca um objetivo, um alvo que está em constante movimento, um movimento absolutamente ininterrupto. E como que a gente vai atingir esse alvo, um alvo que se apresenta de tal forma, sem parar? Né? Como calcular, por exemplo, a posição de algo cujo movimento não pode ser calculado, que está sempre em movimento? Então, e aí eu quero concluir dizendo que o que eu acho muito importante, né, principalmente depois de tantos anos pesquisando Flusser, e que uma coisa que eu cheguei à conclusão é de que a única forma de conseguir essa questão de se subverter os aparelhos através da arte e através da programação é através da experimentação, é através da tentativa, né? Porque somente a experimentação, em seu sentido mais amplo, pode dar algum chão para essas questões, né? Então, o que eu queria falar para fechar essa minha fala é que ao longo desses anos as teorias de Flusser, o pensamento flusseriano me ajudou muito nessa minha jornada, mas principalmente quando eu passei a aplicar o pensamento flusseriano junto com o método da arte que se preocupa, na minha concepção, principalmente com a essência da descoberta. E esse método, portanto, é um jogo. E, sendo jogo, ele precisa ser jogado com uma absoluta seriedade filosófica e também metodológica pelo pesquisador e pelo artista. Bom, então, é isso que eu queria falar um pouquinho aqui para vocês. E para concluir também um pouco esse pensamento, como eu falei, eu sou matemático, eu não sou filósofo, embora, claro, me interesse muito pelas questões filosóficas e pelos debates filosóficos, mas eu realmente acredito que se nós quisermos fazer um uso real, eu diria, né, dessas questões que Flusser colocou e que elas estão cada vez mais presentes ao nosso redor, a prática é a melhor forma de se fazer, de se alterar o mundo e de se projetar novas realidades sobre o mundo. E aí eu volto aqui nesse meu esquema, onde mostra onde eu desenvolvo a ideia de que a produção de conhecimento ela passa através da arte, que vai lidar com a ficção, com a ciência, para projetar uma nova realidade, principalmente mediada pelos aparelhos. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Eu sinto muita falta das palmas. Eu fico bem aflita, vocês sabem. Eu confesso humildemente que eu fico assim um pouco aflita, mas muito, muito instigante a sua fala. Se der tempo, a gente debate depois, senão eu te mando minhas perguntas. Pode ter certeza. Tá ótimo, obrigado, Cris. Fabrício, tira seu compartilhamento, por favor. Tirei. Tá bom. Pronto, obrigada, Fabrício. Então, agradeço novamente ao Fabrício, e então vou passar a palavra para a professora Lúcia Santella, que dispensa apresentações, mas eu vou apresentá-la também. Ela é pesquisadora 1A do CNPq, ela é graduada em Letras, Português e Inglês, professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, tem doutoramento em Teoria Literária, também pela PUC, de 1973, e livre docência em Ciências da Comunicação pela ECA, USP em 1993, meu Deus,
olha os anos. É coordenadora da pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, diretora do CIMID, Centro de Investigação em Mídias Digitais, e coordenadora do Centro de Estudos Piscianos na PUC São Paulo. Professora Lúcia, a palavra é sua. Muito obrigada. É um enorme prazer estar com vocês, especialmente na FAAP, não é? Onde eu me sinto quase como se fosse uma casa, não é, Rubens Fernandes? Boa noite. Eu quero parabenizar os organizadores deste evento, manter pensadores poderosos vivos é uma missão, é a missão daqueles que vieram depois, não é? Então, celebrar os 100 anos do Flusser é de uma relevância para a qual faltam adjetivos. Como vocês viram, minha primeira formação é letras, mas eu logo me apaixonei pela área de comunicação e artes. E eu me sinto, assim, privilegiada, porque eu tive, na juventude, 3 grandes influências. A primeira delas foi Flusser. Nos anos 80, quando muita gente que está aqui nos assistindo não tinha nem nascido, ou ainda era muito criança, eu li todas as apostilas do Flusser, das aulas dele na FAAP. Quem cedeu essas apostilas para mim foi Júlio Plaza, que era também professor da FAAP. A outra grande influência foi McLuhan, porque fui orientanda do Décio, aluna, né, não orientanda, do Décio Pinhatari, e ele tinha acabado, na época, de traduzir o livro Os Meios são os meios como extensões do homem, ele tinha acabado de traduzir. Então, o pensamento de McLuhan também me influenciou demais. E, por fim, felizarda também pela grande influência que o pensamento de Walter Benjamin. Então, eu penso que eu concebo a comunicação assim, nessa mescla desses 3 grandes pensadores sobre esse campo. E o que eu vou falar hoje para vocês é um tema muito específico, que eu pensei, não é? E que eu aprecio muito esse tema em Flusser, porque, especialmente, eu julgo que é um tema muito contemporâneo. Embora para Flusser, não é, a potência cognitiva das mãos tenha começado lá com a constituição dos Sapiens, inclusive antes dos Sapiens. Então, eu vou apresentar no tempo que me foi dado, não é? Flusser não apenas percebeu a potência cognitiva das mãos, como também, ao tê-la percebido, ele antecipou o papel performático que as mãos hoje passaram a desempenhar nos processos de navegação dos usuários nos ambientes informacionais do ciberespaço. Para Flusser, o desempenho das mãos pertence ao primeiro grau da sequência, que dá prosseguimento aos processos histórico-antropológicos dos degraus de abstração cognitiva na relação do humano com o mundo. Esse trabalho do Flusser é muito conhecido e eu considero assim uma chave, não é, por uma compreensão de uma visão antropológica do Flusser. Flusser, eu já defendi em outros trabalhos que o que ele estava se referindo aparentemente à capacidade evolutiva humana de apreensão e produção da imagem específica. Não é difícil perceber, entretanto, que, embora breve, esse diagrama conceitual que o Flusser desenhou
para além da imagem, pode ser tomado como base para uma história antropológica da cultura humana desde os seus primórdios. Os degraus da abstração flusserianos distribuem-se em 4 fases. Elas partem, essas fases, da quadridimensionalidade do mundo concreto pré-cognitivo, que funciona como uma pré-fase. E esses degraus vão, ao longo do tempo, caminhando da concreção para níveis de abstração cada vez mais complexos, tais como da tridimensionalidade para a bidimensionalidade, da bidimensionalidade para a unidimensionalidade da escrita, a bidimensionalidade da imagem e a zero-dimensionalidade hoje, que, evidentemente, para usar uma palavra bem contemporânea, caracteriza o mundo dos dígitos e os algoritmos. A nomenclatura é geométrica, mas há muito que pensar por trás dessa nomenclatura. Em primeiro lugar, cada um desses degraus ou eras se refere a diferenciadas formas de mediação entre o humano e o mundo. Sendo formas de mediação, dependem tanto de processos de linguagens, quer dizer, das pré-linguagens, até variados sistemas de signos, nos quais a mediação se corporifica, quanto de meios técnicos ou tecnológicos, em que as linguagens mediadoras entre nós e o mundo circulam. O cenário das mãos pertence ao mundo quadridimensional, ou seja, que se reporta este mundo a um ambiente primitivo, isso é Flusser, ele dizendo, em que humanos e animais vivem de experiências exclusivamente concretas, na quadridimensionalidade animada do contínuo espaço-temporal. É o mundo da vida, de que fala Russell, não é? E Flusser cita muitas vezes Russell e a influência que ele recebeu de Russell. Na interpretação fenomenológica de Russell, nesse ambiente quadridimensional, usando as palavras dele, estamos no meio, e o mundo se dirige a nós, de todos os lados, vem o futuro. Em alemão, Zukunft, advenire, o mundo que vem. O mundo é uma aventura. Apresenta-se aí um ambiente que circunda o sistema de sobrevivência dos proto-humanos, que estão nele homeostaticamente integrados e que a ele reagem como seres vivos que somos e que fomos como proto-humanos. Os paleontólogos concordam com o fato de que, embora aí não exista ainda qualquer sistema de linguagem, já há embriões de cultura, pois alguma forma de organização societária, no caso do humano, é condição sine qua non da sobrevivência da espécie na biosfera. A tridimensionalidade, e aqui entramos no tema, corresponde à palpabilidade e manipulação dos objetos, graças às sutis habilidades das mãos humanas. Habilidades cuja multifuncionalidade e potência cognitiva já começou a se manifestar, basta a gente estudar agora os novos trabalhos dos paleontólogos, isso começou a se manifestar no Homo erectus, antes do Homo sapiens, conforme essa questão está sendo muito enfatizada pelos estudiosos de paleontologia. Esse é um mundo em que impera a gestualidade, a manipulação dos objetos necessários ao cumprimento da continuidade da vida. Os estágios de evolução que levaram aos sapiens
envolveram o bipedismo, ou a nossa posição ereta, a modificação funcional dos dentes, a humanização da face, o aumento do volume craniano e, sobretudo, a liberação das mãos. Os macacos não fazem isso. Este órgão, pelo qual começa a nossa crucial diferenciação dos primatas. Ela diminuiu de tamanho, a mão, se comparada à mão dos chimpanzés, especialmente no que diz respeito ao polegar, que é o polegar que responde a este movimento. Nossa mão, olha a descrição da nossa mão, ela é constituída de 29 ossos, um número idêntico de articulações, de 35 músculos e de uma vasta rede de nervos, artérias e, sobretudo, mais de 100 tendões. Nossas falanges não são curvas, como as dos macacos, mas retas. Nosso polegar, o robusto, mais robusto dos dedos, é opositor, e seu controle mobiliza sozinho 9 músculos e 3 nervos principais da mão. É graças a essas múltiplas ligações, comparáveis aos fios de uma marionete, que nossos dedos se movem individualmente, com destreza. Por isso, a mão pode adotar várias posições. Ela desenha a forma de um gancho aberto e fechado das maneiras. Ela constitui um ponto de apoio a um instrumento de preensão polivalente, tanto em força quanto em precisão. Além disso, a mão pode funcionar como um percutor, ou seja, um instrumento utilizado na indústria das ferramentas de pedra. Ela pode virar uma concha para se beber, pode ser também um instrumento medidor, não é? A gente mede com a palma da mão, ferramenta de todas as ferramentas e tenente operativa do nosso cérebro. A mão apresenta uma multiplicidade de habilidades. Vou enumerar algumas. Agarrar, pegar, segurar, puxar, arrancar, colher, tanger, picar, apertar, espremer, pressionar, acariciar, afagar, acenar, aplaudir, cutucar, espetar, tatear, esmagar, estrangular, esmurrar, perfurar, esfregar, raspar, coçar, arranhar, apanhar, apalpar, dedilhar, batucar, levantar, jogar, modelar, moldar, estalar. E a lista não está completa. Enfim, somos uma espécie de máquina-ferramenta inteligente, graças à mobilidade de nossas mãos, capaz de reprogramar quase instantaneamente em função de informações coletadas pelos múltiplos captadores sensoriais de que a mão dispõe. Tudo isso faz das mãos um órgão exploratório, manipulativo, órgão de informação e, especialmente, um órgão de comunicação, como resultado do tato modulado pela sensibilidade que envolve a presença de numerosas fibras, sobretudo na palma e nas extremidades da mão. É por ela que entramos em contato com o mundo material, pois nos fornece milhares de informações sobre a forma, a natureza e o aspecto de tudo que nos rodeia. É por aí que sua potência cognitiva se revela. As atividades das mãos mobilizam cerca de 1/4 das zonas do cérebro dedicadas aos movimentos, em particular o córtex motor, situado na parte posterior do lobo parietal, associado aos movimentos voluntários, e uma parte dos neurônios do cerebelo,
desencadeando movimentos coordenados, o que deve ter contribuído para o aumento do cérebro humano e para o avanço cognitivo da espécie. De fato, o movimento das mãos, que é o resultado da posição bípede, liberou o cérebro, liberou a testa e levou ao crescimento do cérebro. Então, imagine o significado do Homo faber para o desenvolvimento do neocórtex. A ação comunicativa das mãos também contribuiu para o gradativo advento da linguagem. Por ser capaz de transmitir emoção através do contato, a mão foi um dos primeiros órgãos intercomunicativos. Ao se tornar signo de uma emoção, o gesto deu origem à primeira linguagem simbólica de natureza manual. A coordenação necessária à caça veio através do grito e da mão, responsáveis pela primeira e mais antiga de todas as comunicações linguísticas, que gradualmente produziam a linguagem articulada. É das ações cognitivas que eu acabei de descrever, das mãos, que decorreu para Flusser o primeiro recuo abstrativo do humano. Percebam a genialidade do Flusser. A mão tem uma função cognitiva, e foi pela mão que se deu o primeiro recuo abstrativo do humano em relação ao mundo, e que leva, esse recuo abstrativo significa um recuo para a possibilidade de compreensão do humano no mundo. Antes que essas ações estivessem aprimoradas, as mãos já podiam segurar, isso aqui é Flusser falando, os volumes do mundo quadridimensional, manipulá-los. Suponhamos o homem primitivo que tateia ao seu redor e encontra coisas não perigosas, por exemplo, uma pedra. Ele apalpa a pedra, ele a capta e a concebe como algo esférico. Ao tirar a pedra do mundo, ao subtraí-la, ao retirá-la do futuro, ela não faz mais parte do mundo da vida. Ela foi extraída, abstraída ao conhecimento humano. Ela passa a ser uma abstração, não mais quadridimensional, mas tridimensional, um corpo. Por meio da mão, é aí que nasce a tridimensionalidade. Por meio da mão, o ser humano interfere no ambiente, gerando um afastamento. Também estou aqui continuando com Flusser. Uma espécie de corte em relação ao contínuo do mundo circundante. Abre-se, então, um hiato que separa o subjetivo da tridimensionalidade objetiva. O grande coadjuvante das mãos manipuladoras são os olhos, compondo com elas ações coordenadas. Isso é bem importante para a gente entender o papel cognitivo que a mão está desempenhando agora nas telas de touch screen. A visão do exterior soma-se à visão interior, à imaginação, responsável por alargar o espaço do subjetivo. Mas a junção de ambas não é suficiente. É preciso transformar a visão em algo compartilhado. Para fazer uma visão subjetiva tornar-se intersubjetiva, nós precisamos codificá-la simbolicamente e ordenar os símbolos em um código para que aquele que acessa essas informações também possa decifrá-la. Surgem, assim, as imagens nas grutas, que, para Flusser, inauguram o segundo degrau da abstração, o da bidimensionalidade. Esses degraus já foram estudados por muitos autores, todos eles, não é, com interpretações bastante fecundas. Eu não vou seguir por aí, nos degraus da abstração.
O que interessa nesta minha apresentação, o que eu quero é evidenciar que na ênfase que Flusser deu ao papel cognitivo desempenhado pelas mãos, ele antecipou a potência desse desempenho nas interações dos usuários com as múltiplas telas informacionais que hoje são manipuladas com destreza surpreendente e que crianças de 2 anos de idade já começam a executar com precisão. Vocês observem, quanto mais jovem é a pessoa, mais ela consegue manipular com o polegar, não é? O teclado, aquele mínimo teclado do celular. Os cliques no mouse e o toque nas telas significa não apenas movimentar-se física e mentalmente no ambiente do ciberespaço, mas, sobretudo, agir sobre ele. Nós agimos quando nós navegamos e surfamos pelas redes do ciberespaço. Tudo isso concentrado no sutilíssimo toque da ponta dos dedos. Como podem tantos poderes se concentrar na ponta dos dedos? É uma pergunta inevitável. As potencialidades do sistema, do funcionamento do sistema áptico humano, podem nos ajudar a responder essa pergunta. A sensibilidade tátil concentra-se nas extremidades do corpo. Toda a nossa sensibilidade tátil está nas mãos, nos pés, na boca e na língua. Não apenas dentre esses, mas dentre todos os sentidos do corpo, a mão desempenha uma função especialíssima. É o único órgão que é sensório, exploratório e, ao mesmo tempo, motor performativo. A mão sente o ambiente e é capaz de agir sobre ele. O equipamento para sentir, tocar, apalpar é anatomicamente o mesmo equipamento para se fazer coisas, manipular, fazer contato, agir no ambiente. Pesquisas sobre o toque discriminativo das mãos, na sua relação com a cognição, concluem que o toque discriminativo na mão humana tem um papel remarcável, se comparado com outras submodalidades somatosensórias, e mesmo se comparado com o sentido do tato em outras regiões da pele. Os sistemas sensórios para o toque discriminativo têm uma finíssima capacidade para extrair a informação detalhada que é essencial a muitas das nossas funções cognitivas. Esse poder que se concentra nas mãos tende a passar despercebido, devido à dominância do sentido visual no mundo humano. É em função disso que existe a tendência, infelizmente, a se ignorar tudo que se passa no toque da ponta dos dedos, no teclado, no mouse e na tela. Entretanto, é nesse toque que se concentra não só todo o poder áptico, mas também todo o poder manipulatório dos objetos no plano da tela, e que, através dessa palpabilidade manipuladora da mão, produz a sensação de um espaço no qual nós penetramos, que é o ciberespaço, que ele adquire uma espécie de tridimensionalidade pela nossa ação, e ele parece para nós muito mais um espaço no qual nós podemos habitar do que um mero plano de uma tela. Por outro lado, é tal a concentração da sensibilidade tátil na ponta do dedo que, na realidade, é a sensibilidade do corpo inteiro que se desloca para a extremidade da ponta dos dedos. Eu costumo dizer que a nossa capacidade tátil
não é? Ela está distribuída pelo corpo, ela vem e se concentra na ponta dos dedos. Então, a mão é inteligente. Assim, quando a ponta dos dedos tocam o teclado, o mouse e a tela, sistemas musculares muito sutis entram em ação. Na classificação de Gibson, dos sistemas que envolvem músculos, classificação que ele baseou na ação propositada, que é muito justamente o tipo de ação que rege o toque da tela, veremos, operando neste toque, em primeiro lugar, a ação do sistema postural, visando o equilíbrio do corpo, não apenas em relação à sua orientação, com o chão no ambiente físico em que o usuário do ciberespaço se encontra, mas também em relação aos objetos que se movimentam na tela. Está operando ainda o sistema investigativo de orientação, com seus ajustamentos de cabeça, olhos e mãos. Mesmo estando com o corpo parado, o sistema de locomoção entra em operação, buscando as posições mais favoráveis à percepção dos ambientes do ciberespaço. Por isso mesmo, busca-se a aproximação da informação visual através do zoom, desvia-se de uma informação para outra. Para isso, o sistema performativo deve estar acionado, como de fato está, pois é um sistema que depende inteiramente, neste caso, das mãos. Há dois componentes estimuladores do sistema nervoso, os que vêm de fora e os que independem do observador e os que dependem de seus movimentos. Como resultado da ação contínua da ponta dos dedos na tela, os estímulos em situação normal independeriam do observador. Passam agora a depender também inteiramente de sua ação. É isso muito justamente que recebe o nome de interatividade. Tem muita gente que diz, não, interação sempre houve. É uma interação completamente nova. Por isso que a palavra interatividade entrou tão em voga junto com o mundo digital. Uma interação cuja base está localizada não apenas na exploração sensório-motora dos ambientes no ciberespaço, mas na compreensão e avaliação semiótica do conteúdo informacional e conceitual desse ambiente. Não é senão o deslocamento de grande parte das funções cognitivas para a ponta dos dedos, em integração perfeita com o sistema áptico do corpo inteiro, que torna possível compreender a dupla mobilidade ou hipermobilidade que se instaura quando o usuário, dispondo de dispositivos móveis, navega, parece que milagrosamente, ele navega cognitivamente pelos espaços informacionais do ciberespaço, ao mesmo tempo em que mantém o controle de seus movimentos corporais ao caminhar pelos espaços urbanos. Muito obrigada. Era isso que eu queria colocar para vocês. Muito obrigada, professora Lúcia. Muito interessante também. Eu nunca tinha pensado sobre nada disso. E olha que o que a gente vê de criança manipulando esses objetos, né? E as pessoas caindo de escadas, às vezes, estão ali Cristina, completamente imersas, né, no funcionamento, né, dos dedos. Eu achei impressionante. Muito bom. Eu agradeço, professora Lúcia. Então, agora nós vamos ouvir a mensagem, a fala do professor Mikhail Stepanov, mas vou apresentá-lo a vocês também. O professor Mikhail é um palestrante frequente de temas sobre teoria da arte e da mídia, tecnologia e cultura. Ele é particularmente interessado em discussões em torno da cultura digital,
A sua pesquisa recente é sobre o imaginário pós-humano e a não-autonomia. Em seu trabalho, o professor ressalta que a imaginação pós-humana é baseada na corporeidade, que tem a experiência de interação com a emergente visualidade tecnogênica e a materialidade digital, quando a experiência das máquinas de ver e de pensar se transformam em experiência estética humana. Então, desde 2011, o professor Stepanov trabalha como pesquisador no setor de pesquisa fundamental da cultura na filial de São Petersburgo do Instituto Russo de Culturologia. Ele traduziu para o alemão e para o russo, ele traduziu do alemão para o russo textos-chave de Wilhelm Flusser e Dietmar Kamper, e esses textos tiveram uma influência decisiva na filosofia da mídia de modo geral, e foi uma contribuição muito importante dele para o conjunto de obras do Flusser em russo. Então, o professor Stepanov não pôde estar conosco hoje pessoalmente, mas ele enviou a fala dele por vídeo e o Diogo vai me ajudar nesse processo de liberação desse vídeo para todo mundo ouvir. Muito obrigada, Diogo. Perfeito, Cris, obrigado. Eu vou iniciar... Diogo. Perdão, diga, Norval. Deixa eu dar um recado do Michael, Claro. Porque ele esteve presente no começo. Eu vi. Eu vi que ele entrou. Então, ele entrou, estava lá escrito todo em russo. Eu falei com ele uns minutinhos, né? E aí ele agradeceu e mandou um abraço a todos. E agora são 2h da madrugada lá. E amanhã ele tem 4 conferências para dar na universidade. Então, ele se desculpou não poder estar presente por mais tempo, mas mandou um abraço a todos. Tá? Então, era isso daí. Muito obrigada, Norval. Que bom que ele pode dar um recado, dar um oi, como fez o Alex no início da conferência. Muito obrigada. Eu vou compartilhar o vídeo, mas ontem, ao compartilharmos, deu um probleminha de áudio. Então, por favor, só me deem um ok se o áudio está funcionando ou não, assim que a gente iniciar, tá bom? Não está funcionando o áudio. Já tem áudio nesse trecho, Diogo? Já tem áudio nesse trecho. Vamos lá, alunos que entendem do Zoom explicaram ontem, me ajudem. Como que a gente resolve isso aqui? Eu lembro que na hora que você compartilha, você tem que compartilhar o som junto, Diogo. Tem um dispositivo, na hora que você compartilha a sua tela, antes de você... Exatamente, a hora que você compartilha, você tem o som e a imagem. Então, tem que ali no cantinho esquerdo inferior, perfeito, tem a questão do som, que foi o que aconteceu ontem. Descobrindo aqui novamente, peraí. Aparece uma janela, Diogo, aí você clica... Não, perfeito, perfeito. Tá vendo? 1 ano e meio de pandemia, a gente não aprendeu essas coisas ainda. Sempre aprendendo. Peraí, aqui. Peraí, que agora deu... Só um minuto, gente, perdão. Aqui. Fazer um novo teste. Ethics of Post-Human. Som, beleza. Ok. Eu vou voltar aqui. São só 11 minutos de vídeo, então tranquilo, tá bom? I would like to present my report titled The Ladder of Abstractions, From Techno-Imagination to the Poetics of Post-Human Imagination. In my report, I consider several things. What is the new ability of the imagination which Wilhelm Flusser defined as a specific experience of interacting with technological materiality? Further, what should be called post-human imagination, due to the fact that imagination is usually attributed to purely human abilities? And finally, I make a few assumptions about their relationship and show why the imagination is precisely post and not techno and non-human. The starting point of my presentation is a sketch of a new imagination power or techno-imagination, developed by Wilhelm Flusser since the early 1970s and acquired a special resonance in his last works.
He represented the classical imagination as the process of imprinting something external into the human representation by means of abstraction, reducing the 4 dimensions of space-time to a 2-dimensional surface and projecting back into the space-time continuum. The new power of imagination, according to Flusser, begins with a technically equipped gaze and is understood as a process in which something contained in us, our idea of anything, undergoes techno-processing that changes our ideas about the world. Thus, the difference between the new techno-imagination is as follows: it is not abstractive, but, on the contrary, it concretizes and projects possibilities. It neither abstracts, nor steps backwards, just the opposite, it concretizes, it projects. Following Flusser's thought, the movement along the ladder of abstraction from the life world to the image, text and 0 dimension, and then back in the direction of the life, concrete, world, to lines, surfaces, bodies and thus related to bodies, should be mirrored. However, radical metamorphoses take place at the point 0. If a human, anthropos, goes down the Flusser's ladder of abstraction, a post-human goes up. The main difference between human and post-human is the understanding of their own place in nature. The prefix post discards the idea of a human's privileged position in the world. It emphasizes that human is just one of the manifestations of life, and it is not isolated from other beings, because all beings are intertwined and closely related. Here confused relationships emerged that form an autonomous or non-autonomous environment of interactions between different actors, both human and non-human. Dispersed into pixels, point elements, the external world, texts, images, symbols, are projected without participation and not only for a human. The ability to imagine something that does not exist is imagination, exists not only in the human world, but non-human beings, such as animals, machines, plants and mushrooms, are also involved in this ability. They also have this power. They also interpret the world around them, abstract it and place labels, signs in order to navigate in it. These abstractions are different and sometimes radically different from human ones, and therefore we should avoid judging them clearly anthropocentric, narcissistic positions. Imagination involves collaborative interaction, during which an emergent community is formed, which collectively overcomes reality, creating it. The materially embodied worlds inhabited by different human and non-human beings with different bodily shells in their environments are not autonomous, but interrelated. All of them aim to the future and dream about it, representing their natural worlds. They met as equals in the 0 dimension, and the confidence in the autonomy of the human, its domination, becomes less and less with each step back on the ladder of abstractions. The return takes place in a wider area of the surrounding world than just the areas of humans' culture, technology and art. The path from subject to project does not serve the domination of human over nature, but opens up a new horizon for us, on becoming human, where non-human beings also to have the power to imagine, design and create own alternative worlds. Nature and culture are no longer opposed to each other, but are in a continuous complex of mutual relationship. This fluidity of multiplicity of relationships is one of the fundamental qualities of the world. Instead of a naive belief in technological progress that lifts the human to the center of the world, where it takes possession of this world, moving up the ladder of abstractions, it becomes inevitable to recognize the plasticity of the human and its equality with other forms of existence in the world. The non-human, such as plants, animals, mushrooms and machines, are recognized as possessing the agency or the ability to autonomously act. In other words, they get its own voice. Thus, anthropological exclusivity and the reduction by the human of both people and non-human agents to the level of the human's own resource,
Depriving them of their self and the ability to autonomously act is comprehensively recognized as an unacceptable practice. The human imagination, as Dietmar Camper clearly showed in his studies, is rooted in the plastic corporeality of a person capable of embracing the infinity of the starry sky and appropriating it to itself through the metaphor of the body. The value of the human gaze, the work of the human hand, has always been paramount for the embodiment of the image by a person led by the power of imagination. Now the body has ceased to be the object, the owner of the gaze, the owner of the hand and the container of the imagination. When the hand, gaze and counting can be delegated to machines, and other non-human beings are recognized as acting beings, the imagination becomes post-human. This means that the world is fitting not to a human-sized space, but to the multiple environment of the bodies of many people, plants, animals, mushrooms and machines. Their alternative sensuality and imagination take on the flesh of the works, their vision becomes our vision, their time becomes our time, their sensuality becomes our sensibility. The body allows us to have an experience, and at the same time, generative alternative imagery imprints our sensuality. Technogenic visuality and affected corporeality intersect, adapt to each other. Observation of the non-human, include oneself in its temporality, and not submission to one's space-time dimension, triggers the post-human imagination. So as Anna Lone Hauptzing shows, the unimaginable in relation to our metabolism, inversion of the metabolism of fungi allows us to revise both the principles of management and aesthetic relations with landscapes, to be able to treat them not as inert objects, but as persons capable of telling their own stories. Without knowing them, even survival on Earth becomes problematic. Since the purpose of the common world is not a competition and survival of the fittest, and cooperation, coexistence, delegation of gaze from a human to a non-human being leads to the development of post-human imagination. Since human imagination is rooted in human corporeality, post-human imagination captures non-human perception. It's both static and counterfactual or programmable abstract level, which also becomes a pattern of possible action. Images created by machines penetrate into the imagination. Medical visualization of structures, functions and characteristics of tissues and organs, information slices of regions of reality, such as climate maps, space objects, sea currents, etc. Medialized non-human visuality and corporeality do not change or artificially supply the human, but create an environment. This movement of the media is not in the direction of expansion, but in the direction of unpredictable intensification. Infrastructural complication. From the definition of systems theory, the environment is what is between systems, a place where the formation and growth of systems is possible. The higher we climb the ladder of abstractions, the more obvious is the need to move further beyond techno-imagination. Technological invasion in the human and non-human world has exposed a swarming array of acting forces or agencies that are not part of human subjectivity, but participate in its production. Thus, post-human imagination is the development of a world of non-human dimension, the world of myceliums, transport systems of megacities, corals, stock indices, typhoons and the existence of quanta, as well as everything that is not intended for the human, but turned out to be accessible to him. The main question now is the question of we, those very people with the ability to act. Not only people, in turn decaying into many representatives of people, animals, plants, mushrooms and machines. How are their solidarity and life together possible? How is it possible to creatively build relationships between them? The answer is to be open to the mutual community. An unimaginable we requires openness, not control over identity and specialization. Configuration is carried out as the creation of a specific effective environment, where other perspectives are revealed. Habitual boundaries are consistently reconfigured and replaced by meanings and significant material objects in their relationship. What is inherent in another, a man, an animal, a plant, a mushroom, a stone,
A machine consistently returns back, enriching it with a different perception. This is to leap into the new imagination. Instead of identification, we find joy and immersion in another experience. The Poesies of Posthuman Imagination is an opportunity to realize oneself together in a common world, not anti, but together. Obrigada, Diogo, por providenciar essa parte tecnológica da nossa conversa. Abro, então, a gente tem alguns minutos ainda, eu abro, então, para o debate, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu tenho uma pergunta prática para o Fabrício e um convite especulativo para a Lúcia, na verdade. Então, porque é mais uma especulação, eu não sei se é uma pergunta de verdade. Então, para o Fabrício, o que acontece quando um aluno não sabe programar? Como é que você lida com isso? E qual é a dica que você dá para a gente? Porque você disse que a gente precisa experimentar, que sem a experimentação, we are doomed. A gente não vai conseguir ir muito além dessas questões que você levantou na sua fala. Então, essas são as perguntas práticas para você. E para a Lúcia, que me viu falando ali no nosso esquenta, Lúcia, você acha, e é bem especulativo mesmo, que quando o Flusser está desenvolvendo toda essa questão da relação cognitiva das mãos com o corpo, com a ponta dos dedos, você acha que haveria uma diferenciação meio evolutiva da nossa sociedade, quer dizer, para uma criança, para um adolescente, para um adulto? Você me viu falando disso no começo do nosso esquenta, assim, você acha que ele estava pensando só nos adultos? Você acha que ele percebia essas diferenças? Será? Assim, especulando mesmo, porque você leu o texto, né, dele, fez uma abordagem bastante aprofundada. Essa cognição mudaria ou não mudaria? Das crianças, dos jovens, dos adultos? Eu tenho a experiência de ter pego num mouse com 21 anos, eu não conseguia controlar o mouse. Eu não conseguia, simplesmente não conseguia. Então, o que você percebe, assim, de uma observação bem especulativa mesmo, porque eu sei que não tem certo e errado para esse tipo de pergunta. Então, Fabrício, você responde depois a Lúcia, e se alguém mais tiver perguntas, por favor, entre na fila. Sim. Bom, obrigado pela pergunta, Cris. São duas perguntas realmente muito boas, né? E eu acho que elas são questões assim centrais na realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade cada vez mais rodeada por aparelhos, né? Então, veja, as pessoas elas não percebem, principalmente falando um pouco mais de inteligência artificial, parece ainda um assunto do futuro, mas as pessoas não percebem que toda vez que elas acessam qualquer tipo de rede social, elas estão interagindo com sistemas avançados de inteligência artificial que criam narrativas em tempo real baseadas em análises de grandes datasets. Toda vez que você acessa seu banco, enfim. Então, eu acho que assim uma forma de se não apenas não intervir nessas coisas ou mudar essas coisas, mas entender um pouco desse mundo de projeções, é entender o que se passa. Bom, a sua primeira pergunta foi a seguinte: quando que um aluno, né, se um aluno aparece me pedindo para eu orientar no doutorado e ele não sabe programar? Bom, é um caso bastante específico, porque o nosso programa de doutorado é um programa de Practice-Based Research, então o aluno ele tem que escrever uma tese e produzir um projeto, um objeto, algo que, enfim, que não apenas demonstre a teoria, não é isso, não é assim simplesmente pegar uma teoria e aplicar, mas que gere novos conhecimentos a partir de um corpo teórico, de um corpo de experiências. Então, nesse caso, o aluno, né, porque a minha especialidade é inteligência artificial criativa e arte computacional. Então, nesse caso, se o aluno não sabe programar, eu falo para ele: olha, você aprende e volta daqui 1 ano, daqui 2 anos, porque senão, veja, isso para mim, né, é uma parte essencial do processo de pesquisa, porque programar, para mim, não é apenas uma atividade técnica,
certo? Como muitas pessoas falam, e aí eu vou falar uma coisa também. E essas pessoas falam como se, assim, um conhecimento técnico fosse um conhecimento menor, o que não é, né? O que não é. Então, muitas vezes as pessoas querem, por exemplo, discutir filosofia, mas elas não têm o conhecimento técnico de filosofia e não percebem isso, né? Então, na verdade, ter um conhecimento técnico é uma habilidade muito boa, né? É uma habilidade muito boa. Então, esse programa, o nosso programa de de doutorado, ele é um programa, então, que exige isso. Então, é um dos pré-requisitos, né? Bom, a segunda, como alguém faz para aprender e para experimentar com isso? Veja, é muito interessante porque aprender a programar, claro, as linguagens de programação, elas não são tão sofisticadas ou tão complexas como as linguagens humanas, certo? Mas elas são uma forma de linguagem também, né? Você pensa, como você aprendeu a sua linguagem, a sua língua-mãe? Como que você aprendeu? Você aprendeu estudando, né, a teoria da linguagem, gramática, sintaxe, semântica, depois provavelmente você estudou isso, mas você aprendeu através da experimentação no mundo real, com outras pessoas falando, pelo convívio das outras pessoas. É a mesma coisa. Como que você aprende uma linguagem de programação? Não adianta você apenas ficar estudando nos livros, você tem que experimentar, você tem que tentar, você tem que errar, você tem que voltar. É isso. Eu tenho agora uma filha de 3 anos, né? A gente estava falando um pouco aqui no começo, antes também de começar, e eu moro na Alemanha, eu passo metade do meu tempo na Alemanha, metade aqui na Inglaterra, e a minha filha, em casa a gente só fala português, mas, enfim, na creche, é uma creche bilíngue, onde ela fala alemão e ela fala inglês, né? Então, ela convive com essas 3 línguas, e ainda ela mistura absolutamente tudo. Então, na mesma frase, ela começa falando português, depois ela fala um pouquinho de alemão, fala inglês, mas é interessante que ela já, né, agora, mais recentemente, ela já começou a dividir melhor, assim, onde cada língua está em cada ambiente. Então, quando ela, né, a gente leva ela para a creche, ela vai falando um pouco mais de português, quando ela chega lá, ela automaticamente muda para alemão. Então, por que eu estou falando isso? Porque é um processo de experiência viva. Então, assim, a dica, assim, o que eu posso falar para quem quer aprender isso é exatamente usar essa metodologia, que eu acho que é a metodologia que, uma das coisas interessantes da metodologia da arte é experimentar, né? E eu falei, a gente tem um outro programa de pós-graduação que é um mestrado. Então, por exemplo, no mestrado tem aulas de programação criativa. E eu sempre falo o seguinte, veja, é interessante porque eu não estou dizendo que as pessoas que querem explorar criativamente a linguagem de programação, elas têm que ser cientistas da computação ou matemáticos, enfim, não. Né? O que está em jogo aqui não é a qualidade, digamos, do código que você escreve, né? Mas da maneira como você usa estratégias algorítmicas para explorar, desenvolver ideias e para projetar esse interior do aparelho de uma maneira criativa sobre o mundo. Então, é isso. Agora, quem quer aprender uma linguagem de programação, é só aprender, começar a explorar e aprender. Obrigada, Fabrício. Assim, tipo, pega um computador velho, instala um Linux e começa. Exatamente. Olha, eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui. Eu tenho um canal no YouTube chamado Fun with Files, diversão com arquivos, que é uma coisa bem nerd, né? Quem sabe um pouco de Big Bang Theory, tinha lá o Fun with Flags, é o Fun with Files. E eu tenho, assim, um conjunto de vídeos exatamente sobre isso, e uma das dicas que eu dou é exatamente o que você falou. Pega qualquer computador. Nossa, estou me sentindo muito inteligente. Pega qualquer computador. Um laptop de 10 anos atrás, ele serve. Você pega, instala Linux e instala, assim, Processing ou qualquer coisa e começa a aprender. É exatamente isso que você falou. Amanhã você já pode começar a fazer isso. Ai, meu Deus!
Muito obrigada, Fabrício. Obrigada mesmo. Ótimo. Ok, Lúcia, você com a sua contribuição, por favor. Lúcia, o microfone está desligado, a gente não está te ouvindo. Norval, parabéns. Aonde você foi encontrar esta criatura desta palestra? Foi um banho de luz. Nós estamos atravessando uma época, especialmente aqui no Brasil, mergulhados em distopias. Que visão absolutamente contemporânea, não é? Para o futuro, apontando para o futuro, que maravilha! Preciso conhecer o trabalho dele. Norval, você sabe que eu escrevi Culturas e Artes do Pós-Humano em 2003. Isso. E agora eu estou terminando um livro sobre o neo-humano. E a apresentação deste trabalho me deu a chave. Claro que eu vou mencionar no meu livro. Me deu a chave de como continuar, de como terminar, porque eu estou no último capítulo. E essa distopia que nós estamos envolvidos, horrenda, me tirou a força para acabar o livro. E vendo este trabalho maravilhoso, obrigada. Que maravilha, que coisa, jovem, né? Muito jovem. Jovem, não é? É uma juventude de pensamento e é uma capacidade de diagnóstico lúcido do que está acontecendo no planeta. Maravilha, obrigada, Norval. Bom, eu vou responder a tua pergunta. Cris, para mim é um mistério. O que está acontecendo com as crianças? É um mistério porque a gente não pode ficar levantando hipóteses que não podem ser confirmadas. Mas eu acabei de escrever, também vai ser publicado agora na USP, eu acabei de escrever um artigo sobre uma leitura semiótica do tipo de manipulação de uma criança de 1 ano e meio a 2 anos no celular. Então, a gente tem operações lá semióticas complexas. A criança já está mexendo nisso aqui e com uma habilidade, uma destreza inacreditável, né? Eu fico observando e a gente fica num estado de surpresa. O que está acontecendo? Ela está manipulando operações cognitivas semióticas muito cedo. Então, você me perguntou qual é a relação com... uma excelente pergunta, porque me fez pensar. Qual é a relação com essa... Não é o primeiro degrau de que fala Flusser? Tem relação. Porque esse primeiro degrau antropológico, não é? Que o Flusser coloca na habilidade cognitiva da mão, ele hoje é como se o Homo sapiens nascesse dessa habilidade, que é o primeiro, não é? Aquilo que o Flusser chama de primeiro degrau de abstração, mas conforme a gente vai, como a gente viu nessa palestra, conforme você vai avançando na abstração, o que você tem é um retorno ao concreto. Não é? Mas é um concreto agora incorporado. Bom, então, eu acho que a gente pode fazer um paralelo. Assim como foi o primeiro degrau antropológico do humano, a criança hoje está reencenando esse primeiro degrau. Dá para a gente pensar o problema cognitivo da criança começando na habilidade cognitiva da mão. É isso. Muito obrigada, Lúcia, foi ótimo. Eu também estava assim, muito curiosa para saber como que você ia assim, encaminhar a lógica da questão da mão. Ficou ótimo, adorei. Depois, bom, essa sua palestra está aqui gravada, e a do Fabrício também, mas se vocês puderem depois mandar as anotações ou o texto de vocês, também seria ótimo, a versão final deles, para a gente poder publicar depois.
Muito obrigada. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Há uma pergunta da Malu Dias aqui que eu acho que vale a pena ser feita, porque é uma continuidade do que você perguntou, Cris. Pergunta a Malu: é possível verificar alguma relação entre a manipulação precoce dos equipamentos pelas crianças com doenças psicológicas que podem ter no futuro, por exemplo, depressão e ansiedade? É para mim. Sim. É para você, Lúcia. Sim. Mas é no campo também da nossa especulação, né? Como você disse, a gente pode Malu, levantar hipóteses. esse prognóstico eu não consigo fazer. Na psicanálise, não é? E na psiquiatria, a depressão ela é produzida por muitas variáveis. São muitas as variáveis. Então, o que eu acho é que a gente não pode colocar sobre essas crianças, não é, determinados conceitos que nós tínhamos em relação às crianças que não viveram essa revolução tecnológica. Então, as consequências disto, eu acho muito difícil de nós anteciparmos, não é? Como diz o Peirce, não é? O pragmaticismo do Peirce diz o seguinte: o significado de alguma coisa, de algum evento, de algum fato, de algum conceito, são os efeitos sensíveis que aquilo produz. E esses efeitos sensíveis, eles se distribuem no tempo. O que é muito importante a gente observar, sem preconceitos, é a força de atração que esses novos equipamentos, dispositivos, que são dispositivos inteligentes, são lúdicos, hoje eles exercem sobre as crianças. Então, a criança está entediada, ou a criança cansou da brincadeira que estava fazendo, a hora que ela pega esse equipamento, ela simplesmente entra, não é? E aquilo se torna uno. É o sonho humano, não é? De dois corpos se fazerem um, acaba se realizando com esses equipamentos tecnológicos. Então, eu não tenho uma visão nem eufórica e nem disfórica. Eu creio que a gente tem que buscar observar. Nós, adultos, temos que abrir nossos olhos e observar o que está acontecendo, para que a gente encontre algum ponto, não é, em que não caia num extremo nem no outro, porque esses equipamentos, e agora a inteligência artificial também, vieram para ficar, crescer e se multiplicar. O mundo humano hoje é inseparável, e foi a palestra linda que nós acabamos de ouvir, é justamente sobre isso. Hoje não existe uma imaginação humana só aqui, não é? E o que eu mais adorei na palestra dele, não é uma mera expansão, é uma espécie de implosão interna da imaginação humana, criando um outro mundo. Então, eu não consigo, não é, imaginar que a depressão tenha só uma fonte. A pessoa fica muito no computador e ficou deprimida. Aliás, a gente tem que buscar um equilíbrio. A depressão, hoje estão estudando muito o problema da depressão a partir da pandemia. Eu gostaria, se eu só também falar um pouquinho sobre isso. Eu já terminei. Obrigado, Lúcia. Bom, olha, esse assunto, Malu, é um assunto muito, muito atual, e é um assunto do qual a gente tem uma pesquisa também em desenvolvimento com o Departamento de Psicologia, né? Uma pesquisa recente. Nós desenvolvemos alguns robôs
inclusive um deles está aqui, certo? Para interagir com toddlers, que são crianças, ou em português, que estão começando a andar, né? Então, exatamente uma das questões é os efeitos negativos dessas tecnologias e dessas interações nas crianças, né? Nos toddlers e também nos adolescentes. Essa, claro, é uma pesquisa que a gente começou no ano passado, é uma pesquisa que ela deve durar ainda um bom tempo, né? A gente tem um financiamento de 5 anos para fazer e depois, provavelmente, ela vai ser expandida. Então, esse é um assunto central hoje, né? Tem muita especulação. O que eu gosto sempre de falar, e aí é um exemplo vivo, e que, de novo, eu falo, as pessoas não percebem, mas eu, por exemplo, e não só eu, sou um exemplo exatamente disso. Exatamente disso. Eu cresci com isso. Eu não lembro, assim, eu lembro pouco da minha infância, por exemplo, sem computadores, sem usar todos os dias computadores, né? E, assim, eu acho muito interessante, eu gostei muito da fala do Russo, eu vou falar aqui, olha, eu gostei principalmente das imagens. Eu achei uma coisa sensacional. Eu achei uma forma de comunicação exemplar. Mas o que eu sempre penso é que, por exemplo, se fala muito de inteligência artificial hoje, né, que é um campo que eu estou estudando. Ora, é uma coisa que vem sendo feita, em termos práticos, há mais de um século. E muitas dessas coisas, elas são experiências que vêm já há muito tempo, né? Então, por exemplo, estou aqui também, tem esse livro fantástico, né? Handbook of Artificial Intelligence, certo? O que eu acho que é interessante é, se a gente querer discutir um pouco essas questões mais a fundo, de novo, também abrir um pouco os olhos para o que está acontecendo em outras áreas, porque outras áreas estão, eu sinto sempre, mais avançadas do que nós nessas discussões, né? Nessas discussões, por exemplo, a questão de inteligência artificial e criatividade, ela marca o início da inteligência artificial, do campo da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela nasce para resolver problemas criativos. Então, há um campo enorme de pesquisa em outras áreas que, por exemplo, o que a Lúcia falou aponta, o que o Michael falou também aponta, entendeu? Que já estão mais avançados do que algumas coisas que a gente está falando aqui. Então, assim, o que sempre me preocupa um pouco é a sensação de que nós estamos falando algo que, na verdade, já está superado. Isso, por exemplo, essa questão dessa integração. Bom, eu também, como semioticista, né, eu sempre acreditei nessa questão de uma continuidade, né? Ou seja, de que há mente, e também da ideia de que há mente em tudo. Isso é uma coisa que eu sempre senti desde que eu era pequeno, que há uma comunicação, um caminho semiótico, né, entre a nossa mente e a forma de mente que existe no computador. E outra pesquisa aí é uma pesquisa que eu coordeno, no Instituto, é como, na verdade, né, a criatividade existente no computador pode não, na verdade, substituir a criatividade humana, porque eu não estou interessado absolutamente em nada disso. O que eu estou interessado é como a inteligência, a criatividade computacional pode desafiar a criatividade e a inteligência humana e, na verdade, nos tornar mais criativos. E, com isso, os sistemas computacionais também vão se tornar mais criativos. Só para finalizar, dar um exemplo, agora, hoje, eu acabei de gravar, passei o dia na universidade, gravando um conjunto de pianistas de jazz, tocando uma peça e formando, na verdade, isso é um projeto de 2 anos que a gente está desenvolvendo, e isso vai ser o primeiro, quer dizer, essa foi a parte final, a gravação final, o primeiro dataset, o primeiro conjunto de dados a ser publicado para entender o que um pianista, ele sente, no caso um pianista, né, podia ser um flautista, enfim, quando ele está performando uma peça. Quais são os momentos de tensão,
quais são os momentos de alegria, quais são os momentos, enfim, que ele não está tanto no flow, que ele não está tanto, né, envolvido naquilo. Sabe por quê? E eu acho interessante essa discussão, porque a gente fala tanto dessas coisas, né? E elas, muitas vezes, claro, fazendo um pouco de jus a Flusser, e no que eu acredito também, elas parecem um pouco de ficção, né? Elas parecem um pouco de ficção. E eu sempre penso o seguinte, talvez seja um pouco o momento de colocar um pouco a gente o pé no chão e, por exemplo, entender realmente, ou tentar entender como que algumas questões cognitivas do cérebro, né, como algumas questões cognitivas funcionam, porque nós ainda não entendemos. Então, assim, uma boa parte do meu esforço de pesquisa em inteligência artificial, na verdade, não é para desenvolver novos sistemas de inteligência artificial, mas para resolver questões que ainda estão anteriores, questões que ainda, claro, podem apontar para o futuro, mas que ainda não foram resolvidas e que são essenciais para que essas coisas realmente possam acontecer no futuro. Acrescentou mil novas frentes de debate. Tem mais uma pergunta aqui do Francisco Parente. Se alguém tiver mais alguma questão, acho que nós vamos ter mais uma no máximo e encerramos, porque são 10:50, tá bom? Então, é uma pergunta para os dois, para a Lúcia e para o Fabrício. As mãos realmente exercem um papel fundamental na era digital, mas e o resto do corpo neste mundo sedentário da nula dimensão? Como vocês avaliam o status do corpo no mundo contemporâneo? Quer começar, Lúcia? Já que o Fabrício acabou de falar? Tá bom, começo. Então, Francisca me orientando lá no Costa. Então, Francisco, quando, nos anos 90, quando o universo digital começou, não é, o seu processo, que é um processo contínuo e crescente, costumava-se dividir o mundo em o mundo real e o mundo virtual, não é? Se pensava o ciberespaço como um espaço paralelo, puramente mental. Essa metáfora você vai encontrar no filme Matrix, não é? O corpo estava lá doando energia para que a mente pudesse viajar pelo mundo digital do ciberespaço. Eu concebo ainda esse filme como um resíduo cartesiano. Não há separação entre o corpo e o espaço. Agora, evidentemente, quem está navegando no ciberespaço, se ele está diante de um computador de desktop, aparentemente ele está com o corpo parado. Mas esse corpo, por dentro, não está parado. Ele não está movimentando o corpo. Isso eu estudei. Fiz uma longa pesquisa sobre sentidos humanos, e naquela época eu cheguei, inclusive, a terminar aquilo que eu escrevi dizendo: parece que o corpo está parado, mas por dentro uma orquestra inteira está tocando. Por quê? Quando você navega no ciberespaço, são as operações mentais, o processo perceptivo muito agudo que está operando e o controle manual, tudo simultâneo. Basta a gente olhar alguém jogando games. Então, ocorre que, de fato, parecia que nós estávamos vivendo uma dualidade. Mas logo depois apareceram os equipamentos móveis. Então, ninguém hoje precisa estar parado, né? Pode não saber descer uma escada e tropeçar na escada. Mas hoje ninguém mais fica parado enquanto está manipulando. Então, você levanta para pegar, você continua, não é, navegando e vai lá pegar um café na cozinha. Você caminha na rua respondendo WhatsApp, sim ou não? Então, todo aquele dualismo, ele caiu um pouco por terra, que é isso que eu chamo de hipermobilidade.
Agora, a gente não pode, não é, pensar que continuar pensando que há uma separação entre o corpo e a mente, porque a mente, ela, quando navega no ciberespaço, ela fica num estado de hiperatenção. Não é, a gente, quando você vai escolher uma informação enquanto está navegando, é um outro tipo de atenção que é despertado. Então, a mente se transforma e necessariamente também aquilo que a gente chama de movimento corporal também se transforma. Enfim, nunca, quanto agora, não é? A revolução digital, ela veio para mostrar para nós que o ser humano sempre foi um ser em evolução, não é? Isso que foi aí que eu comecei a minha fala. Os degraus de abstração do Flusser é uma história antropológica. Aquilo é um mini tratado de antropologia, não é? E da inseparabilidade entre a natureza e a cultura, a inseparabilidade entre o corpo e a mente. Então, desde os anos 80, quando começa a Revolução Digital, a característica evolutiva do ser humano foi posta assim, cara a cara, diante dos nossos olhos, porque o ser humano ele está evoluindo visivelmente, a tal ponto que, de repente, a maneira como a gente concebia o humano 20 anos atrás não serve mais para a gente conceber o humano hoje. É aquilo que eu falei. Atenção, muita atenção no olhar e energia na cabeça para poder estudar, porque nós vivemos num mundo em que não dá mais para deixar de estudar. Porque se nós deixarmos, eu falo estudar, se nós não sairmos da ignorância, nós vamos ser incapazes de compreendermos a nós mesmos. Obrigada, Lúcia. Acho que... Fabrício, você tem um comentário para... Só para terminar, eu concordo. Você está ouvindo? Só para terminar, eu sei que o tempo está acabando, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho interessante, veja, eu tenho uma aluna de doutorado que está fazendo uma pesquisa sobre realidade virtual, realidade aumentada, e a gente também tem um laboratório para isso, e ela tem acesso a alguns equipamentos de monitoração, né? E, enfim, uma das questões foi exatamente monitorar o que acontece em algumas áreas do cérebro quando as pessoas estão interagindo com esses sistemas, né? Agora vai ter uma revolução esperada nesses sistemas, esse tal de metaverso, né? Vamos ver. Mas, exatamente, embora a pessoa esteja parada, como a Lúcia falou, a gente tem esse equipamento aqui, por exemplo, que é uma espécie de capacete que você coloca e tem, então, um mapa do que vai acontecendo. Acontecem todas essas coisas que a Lúcia descreveu. Só um parênteses bem rapidinho que eu queria falar sobre essa questão dos dedos, né? E que Flusser fala que toda a sensibilidade está, então, nas pontas dos dedos e tudo isso. Eu acho muito interessante. Claro, eu concordo com muitas coisas que ele coloca aí, mas eu queria também alertar para uma questão de que nos sistemas computacionais, e isso é uma coisa que vem sendo estudada por uma área que chama HCI, né, Human Computer Interaction, há todo um movimento para que o corpo seja mais ativo, né? Para que o corpo seja mais ativo. Então, a ideia de dedos. Então, o que está acontecendo é que essa sensibilidade dos dedos está novamente se espalhando para o corpo, e o corpo inteiro se torna uma colmeia sensitiva.
né? Só para vocês terem uma ideia, essa ideia de digitar também, eu acho que Flusser também tinha assim na mente dele a ideia de digitar como uma forma de codificar, né? de programar, né? Hoje, uma das coisas que, por exemplo, estão sendo muito estudadas em HCI é programar computadores falando. Então, em vez de você digitar, você fala, e esses sistemas de inteligência artificial transformam aquilo que você falou em código de computador. Então, eu acho isso importante, mas eu também queria fazer só esse parênteses de que há todo um movimento também para que de novo, essa sensibilidade que está, de certa forma, concentrada ainda na ponta dos dedos, se transforme, então, em uma sensibilidade novamente espalhada pelo corpo inteiro. Ou é o metaverso? Sim, O metaverso que vai produzir isso. Tá bom. Gente, maravilhoso. Agradeço muito, Lúcia. Agradeço muito, Fabrício. Agradeço a todos que permaneceram até aqui. Olha, 9:01. Realmente. Obrigada pela participação, gente. E aqui já até é amanhã. 1h da manhã. Puxa vida, Fabrício, você é valente. Reconheço. Lembrando que amanhã, na parte da tarde, nós temos 3 GTs. Um é de imagem e imaginação, o outro chama diálogo, discurso e o outro na comunicação, e o terceiro é o na escrita futuro, futuro para escrita, perdão. E daí de noite, novamente, conferências. Sejam todos bem-vindos a partir das 2h da tarde. Muito obrigado, Lúcia. Boa noite, Obrigado a gente. todos. Até amanhã. Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau, Fabrício. Tchau, Luciano. Tchau. A gente se fala logo. Isso. Vou encerrar aqui, então, tá bom? Um abraço, gente. Um abraço. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris.